O Falando Nisso Band está no ar. Mercado de trabalho. Jovens querem ensino mais rápido. Uma pesquisa feita pela ONG Todos pela Educação com estudantes de todo o país mostra que 98% dos alunos de ensino médio de colégios públicos querem uma escola que prepare para o mercado de trabalho. Baixa vacinação causa risco de retorno de paralisia no Brasil. Aumento dos casos. Gripe fora de época acende alerta. O aumento dos casos acontece fora de época. É mais comum no começo do inverno do que agora no início da primavera. Além da retirada das máscaras, a mudança pode estar atrelada à Covid. Dancinhas no TikTok podem ser motivo de demissão. Em alguns casos, os funcionários demitidos estão recorrendo à Justiça do Trabalho para tentar receber as verbas rescisórias. Mas quando fica provado que o vídeo prejudicou bastante a imagem da empresa, os juízes tendem a concordar com as demissões por justa causa. E no Dia Mundial de Combate ao Estresse, vamos falar sobre prevenção e tratamento. Sexta-feira, dia 23 de setembro. O Falando Nisso Band já volta com muita informação para você. Falando Nisso. Estamos chegando com mais um Falando Nisso. Uma ótima sexta-feira para você que está em casa. Uma ótima sexta, meu amigo. Você também, amiga. Boa sexta para você. Boa tarde para você em casa. Sextou já com aquela mensagem, viu, gente? Falando sobre amor. Porque amar é uma escolha diária e também necessária. Quando a gente escolhe pelo amor dentro da gente, a gente escolhe por ter paz. É exatamente isso. O amor exige, muitas vezes, abrir mão, por exemplo, da razão. E é melhor ter paz, pelo menos eu acho, do que ter razão muitas vezes. Com certeza. Eu não nem discuto contigo, amigo. Assina embaixo, carimbo, tô aí. É isso mesmo. A gente viu, acaba aprendendo com a experiência, com a experiência. Né, do dia a dia. Paz, é isso aí. Da razão, deixa quieto, viu? Cadê a Bianquinha, que também é da Paz, para conversar com a gente, para falar um pouquinho sobre educação, né, gente? Isso é interessante porque essa grande parte dos alunos que quer sair da escola já quer sair preparado para o mercado de trabalho. Bianca, boa tarde, é isso mesmo? É isso mesmo. Boa tarde, Lucas, Águida. Boa tarde, amor. Esse é o resultado de uma pesquisa feita pela ONG Todos pela Educação, que mostrou ainda que 9 em cada 10 alunos gostariam de escolher uma área para aprofundar os estudos durante a escola ainda. Veja agora na reportagem. Eles são questionadores. Eu acho, sinceramente, que a gente devia aprender coisas que a gente vai usar realmente. E tem várias coisas que faltaram, que a gente tem tendo dificuldade, está tendo que ver em outros lugares. Uma pesquisa feita pela ONG Todos pela Educação com estudantes de todo o país mostra que 98% dos alunos de ensino médio de colégios públicos querem uma escola que prepare para o mercado de trabalho. Especialistas apontam que ouvir os jovens é fundamental no processo de adaptação do currículo escolar. Nós temos jovens que querem ir para uma universidade, que querem seguir uma carreira acadêmica. E nós temos jovens que querem se qualificar, mas sem uma universidade, com um curso técnico. Então a gente precisa entender como é que funciona a cabeça do jovem, como é que é a psicologia desse jovem, né? O que ele deseja, como é que ele funciona. Desafio para os professores que nem sempre contam com a estrutura adequada. A gente procura outros meios, a gente procura fazer palestras, cursos. Os dados mostram que 65% dos jovens gostariam de fazer faculdade. Desses, 29% querem conciliar estudos e trabalho. 9 em cada 10 alunos gostariam de escolher uma área para aprofundar os estudos durante a escola. É interessante porque antes tinha um curso técnico, né? Que muita gente que escolhia, né? Às vezes até conciliava mesmo com o ensino médio. É, parece que está voltando isso que o pessoal deixou um pouco de lado para investir numa faculdade. Mas depois, acho que é para ficar mais prático mesmo e mais assertivo, né? Para quem quer escolher uma profissão. Se a pessoa já sabe o que quer nessa idade, eu demorei para saber, viu, gente? Conhecimento nunca é demais, Com né? certeza. Sempre. Bom, olha, o nosso assunto do dia hoje, a gente vai falar de algo que todo mundo já teve, que é o estresse, gente. E aí, Bianca, já ficou estressada, meu amor? Já, hoje acordei um pouquinho estressada, mas tô mais de boa. É sexta-feira, Já né? melhorou, Bia? É que é sexta-feira, que gostoso.
Bom, é realmente, né, com essa correria que a gente tem no dia a dia, cheio de obrigações, de tarefas pra gente fazer, realmente fica difícil muitas vezes, fica pesado. E aí lá no nosso Instagram, que é o @FalandoNissoBand, já tem 2 perguntinhas e você já pode participar do assunto do dia com a gente. Amigo, vamos ver quais são as perguntas? Vamos ver 2 perguntinhas para você responder. Bora já lá. Então, antes da gente sair pro nosso longo intervalo. Você se considera muito estressado? 75% comentando que sim. E isso aqui eu vou deixar para falar para depois, mas ó, quando você está estressado, costuma a maior parte falando, acabo descontando em alguém mesmo. E a gente já volta então depois com a Bianca também, trazendo outras informações com você, viu? É isso, a gente também vai conversar com uma psicóloga, que é a Tatiane Fioreto, né? Então você também pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp. A gente volta daqui a pouquinho, né? Não sai daí que a gente já volta também falando sobre a imunização, viu, gente, contra a paralisia infantil. Não sai daí. Voltamos e com um assunto importantíssimo e que em algum momento eu tenho certeza que você já passou por uma situação de estresse. Quem nunca passou por um estresse extremo, não é verdade, amigo? Nossa, demais, né, gente? Quase todo nossa vida dia, não né? é fácil. O estresse é a rotina, né? Já faz parte. É, exatamente. E é considerado, na verdade, uma das doenças do século. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o estresse atinge 90% da população mundial. Aproximadamente 70% desse cenário está presente no cotidiano do brasileiro, sabia? E a gente quer saber, você é estressada? Você se sente estressado? Manda pelo WhatsApp 12 99716 7989, porque hoje aqui no programa a gente recebe a psicóloga Tatiane Fioreto. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Ainda mais pra gente entender um tema que a gente às vezes também banaliza muito, né? É verdade. Qualquer coisa a gente fala assim, tá estressado, você é um né? estressado. Vamos entender os sintomas para ver o que característica, então, o estresse, entendendo ele como uma doença, como algo realmente aí que tem um diagnóstico. Vamos colocar a tabelinha, então? Isso mesmo, amigo. Isso. Vamos lá, olha, ó, tá enfesado o amigo ali, tá estressado. São vários sintomas, né? Entre eles, por exemplo, a questão da tontura. Vamos começar pela tontura. Pode acontecer. Sim, uma situação extrema. Pode acontecer tontura, boca seca, coração acelerado, respiração hiperventilada. E em casos mais extremos do estresse, a pessoa também pode apresentar sintomas fisiológicos como dor de estômago, queda de cabelo, né, eritema na pele. Então, assim, o alto nível de estresse pode realmente propiciar muitos problemas à nossa saúde. A gente tem até gastrite escrito ali na tabelinha também. Sim. Coloca, por favor, Duarte. Que a gente vê também muita gente sofre do estômago por causa do nervosismo, da ansiedade, do estresse. É uma válvula de escape que o corpo acaba colocando ali. Tem até a gastrite nervosa, que eles chamam, né? Sim. Bom, entendendo um pouquinho o estresse não necessariamente ele é um vilão, né? O estresse, ele é uma resposta fisiológica do nosso organismo diante de um evento estressor. Nesse momento onde você está diante de um evento estressor, você vai acabar liberando hormônios como cortisol, adrenalina, noradrenalina, e esses hormônios, eles fazem com que a gente fique alerta, fique vigilante para dar conta de uma situação. O problema é quando nós não conseguimos resolver as situações e isso vai passando e vai aumentando e o tempo vai passando. Só que o cortisol, ele é imunossupressor, então ele baixa as nossas defesas. O estresse por si só, ele não causa uma doença em nós. Então, ele pode ser positivo em alguns momentos. Sim, exatamente. Né? Em alguns momentos, ele nos ajuda a realmente dar conta de uma situação. O problema é quando a imunidade começa a baixar e eu não consigo sair desse nível de estresse, é isso? Isso, exatamente. Aí, quando eu não saio desse nível de estresse, então eu posso começar a desenvolver as doenças que são doenças oportunistas, né? A gastrite vem nessa também, né? Se a pessoa tem uma predisposição também a desenvolver algum tipo de transtorno psiquiátrico, como ansiedade, depressão, com o acúmulo de estresse, isso também pode vir a ser desencadeado na vida da pessoa. Eu acho interessante a gente comentar que muitas vezes, até nesse estresse, a gente consegue realizar muitas coisas mesmo. Nossa, é verdade. Tem gente que brinca até na força do ódio quando faz as coisas, sabe? Porque só não pode viver no ódio, porque parece que a gente está sempre em alerta. Né? É incrível, ligado, porque existe a liberação desses hormônios, sim, então. Exatamente. Ótimo. Excelente. Tem outra, vamos comentar um pouquinho mais da tabelinha? Vou pegar a mudança de apetite, que está ali em cima mesmo no primeiro, né? A gente sabe que o estresse, para algumas pessoas, tira a fome e para outras triplica a fome.
Como que é essa relação também? Aí é muito individual, né? Como a pessoa ela vai reagir a esse estresse vai depender de características genéticas e biológicas da pessoa. Então, realmente, para algumas pessoas há um excesso, um aumento da fome, e para algumas pessoas há mesmo essa diminuição do apetite, mas não tem uma regra, né? Eu vou ficar estressado e vou parar de comer, isso vai me ajudar a emagrecer, por exemplo. Não, a gente não tem esse controle especificamente, porque é a forma que a pessoa vai encontrar de regular essa emoção. Algumas vão para o excesso, outras vão para falta. Sim. Tatiane, sabe que esse assunto realmente gera muitas dúvidas e já tem perguntas chegando pra gente de vídeo pelo WhatsApp, a gente vai ver então. Tá. Olá, tudo bem? Eu sou a Claudineia e eu queria saber se estresse sem motivo aparente é um sinal de atenção. Boa. Sim. Sem motivo aparente. No fim das contas, né, até uma experiência de consultório, quando a pessoa ela chega, né, para consulta dizendo que ela tá com um nível de estresse muito alto, que ela tá ficando muito irritada, muito nervosa, mas ela não consegue fazer nenhuma associação, né, a gente vai tentando identificar, porque assim, o estresse ele não surge do nada, tem que ter um evento estressor para ele. E o evento estressor depende muito de como a pessoa encara a vida. Para algumas pessoas, por exemplo, organizar o casamento é algo ótimo, ela vai curtir, é festa, mas para outras pessoas vai gerar um nível de estresse muito alto. Então, assim, né, respondendo a pergunta, no fim das contas, sempre vai ter um evento estressor, mesmo que a pessoa não esteja conseguindo avaliar naquele momento, ainda assim tem algo que está gerando esse estresse. E aí, Tatiane, desculpa, você consegue trabalhar no consultório essa identificação e fazer a melhora, né, desses sintomas? Sim, sim. Nós trabalhamos tanto na questão de identificar quais são os eventos e, em alguns casos, a pessoa consegue ressignificar, né? Consegue fazer o que a gente chama de uma avaliação cognitiva, né? De avaliar seus próprios pensamentos e realmente reorganizar aquele evento, né? Será que aquilo é tão ruim mesmo? Né? Será que eu que não estou catastrofizando? Será que é um problema de fato o que está acontecendo? Em alguns casos, a pessoa ela vai precisar realmente sair do evento, do ambiente estressor. Olha só, estou recebendo mensagens aqui interessantes, viu? Quem tá estressadinho, manda pra gente. Isso que é a sua participação, com certeza. Isso. Depoimento, de repente, né? Pode ser. Vou destacar alguns aqui. Vamos lá, olha. Já fui muito estressado. Depois que fiz tratamento, hoje tento manter um controle na hora do estresse. Parabéns, viu? A Suzamar tá comentando aqui, ó. Meu Deus do céu, eu tenho todos os sintomas que a doutora falou de estresse. Não é fácil, verdade, Suzamar. Essa pergunta eu vou deixar em aberto, já a gente vem com ela, que eu achei bem interessante também. Obrigado pela sinceridade. Meu estresse é tão extremo que às vezes não consigo me controlar e fico sem falar com ninguém da minha família. Isso é preocupante? Isolamento. A gente já comenta com vocês. Cadê a Bianca para vir aqui conversar com a gente? Meu amorzinho, Bianca, vamos lá então. A gente vai aproveitar para dar uma orientação, que é muito importante aos pais, muito importante mesmo. Como é que está a caderneta de vacinação dos filhos dos brasileiros, hein, Bianca? Com certeza, isso aí, um bom lembrete que você fez agora. Com a vacinação abaixo da meta, o Brasil corre um alto risco de retorno da paralisia infantil. Crianças com menos de 5 anos precisam ser vacinadas. A campanha foi prorrogada e vai até o fim do mês. De 2019 para cá, o Brasil não tem conseguido bater a meta de crianças vacinadas contra a doença. O índice está em menos de 80%, o menor desde 1994, Lucas. O risco é alto para a reintrodução da doença, assim como na República Dominicana, Haiti e Peru, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Em Israel e nos Estados Unidos, ela já voltou, infelizmente. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, as fake news contribuíram, infelizmente, para o baixo resultado da vacinação infantil. Que triste. Infelizmente. Tem grupos, né, assim, de famílias, de pais, que defendem a não vacina, né? E as fake news em cima da imunização, que pode fazer mal e tudo mais. O que eu acho mais triste de tudo isso é que esse é um assunto de saúde pública. Não é um assunto de política. Então, eu não sei em que momento, e eu lamento esse momento que aconteceu isso aqui, ó, que pegaram um assunto e misturaram com outro e estão trazendo
o quê? Doença, morte. E quem fica prejudicado são as crianças, são as famílias e tudo. E a reintrodução desse vírus que pode realmente acontecer no país. E a gente está falando de saúde, não é de política. Então vamos desmembrar um pouquinho e pensar. Vamos mudar, né, Bia? Que senão não vai dar certo, não. Obrigado, minha linda, pelas informações. Gente, bom final de semana. Igualmente, Bia, até mais. Olha, a gente vai para um intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o aumento dos casos de gripe comum que tem lotado os hospitais, principalmente de São Paulo. E a gente comenta também dicas para o seu amigo bicho com o Dr. Marcos Massal. Você sabe qual a ração melhor para o seu cachorro? Daqui a pouco eu vou ajudar com essa escolha no meu amigo bicho. Estamos de volta recebendo bastante participação pelo WhatsApp. Já salva o nosso número para todo dia você mandar aqui um oi pra gente. Também tirar suas dúvidas. 12 997167989. Hoje a gente está conversando com a psicóloga Tatiane Fioreto, falando sobre o estresse. A gente acaba lidando com situações no dia a dia que deixam a gente estressado, difícil, né? Então manda perguntinha que ela já volta para falar com a gente. E aí, como o assunto do dia fala sobre o estresse, na astrologia a gente sabe também, meu amigo, que existem aqueles signos que são mais estressadinhos, por isso que a gente vai colocar agora a Jéssica Orpolato aqui, né, que é astróloga, para falar pra gente. Jéssica, boa tarde, querida, bem-vinda. Quais são os signos que merecem ter mais atenção, tomar um suquinho de maracujá, respirar fundo? Conta pra gente. Olha, eu confesso que daria para explicar o porquê cada um dos signos são estressados, tá? Mas como aqui a gente precisa selecionar, vamos falar do top 5, ok? O primeiro vai ser o primeiro signo do zodíaco mesmo, o signo de Áries. Não tem como, a gente vai ter que falar deles, porque eles gostam muito das coisas serem feitas do modo que eles fazem e pra ontem, né? E isso causa um mega estresse na convivência com as pessoas, na harmonia com as pessoas. O segundo signo que a gente vai pensar dos mais estressados talvez seja aí uma curiosidade para as pessoas em casa, que é o signo de Câncer, que a gente fala muito, né, sobre ser um signo muito família, muito amor, mas podem ser um tanto quanto estressadinhos, porque a imaturidade emocional pode trazer uma dificuldade em lidar com as coisas aí da vida e se estressam. A gente vai falar sobre o signo de Virgem, que gosta de tudo muito certinho. Metódico. E aí quando as coisas... Exato, quando as coisas saem aí dessa organização, o estresse também acaba tomando conta da vida deles. E por último, Escorpião e Capricórnio, que são super planejados, e se os planos saem aí do controle, o estresse também vem à tona. Adorei que você vai falando, Jéssica, eu vou lembrando das amigas, dos amigos. Não, ele tá morrendo de rir. Ele deve estar vendo várias situações que foi interessante, Tem comentário aí? Não, é que na hora que a Jéssica comentou do Câncer, que realmente a gente fica um pouco chocado por ser um signo de água, né? A querida mandou aqui mesmo, olha, eu sou de Câncer, põe pra mim, por favor, com ela, e sou muito estressada. Olha que interessante. Mas é isso aí, a gente sempre traz o signo aqui junto com a Jéssica pra gente se conhecer, porque o autoconhecimento traz a mudança e a gente pode melhorar. Incrível, né? Jéssica, muito obrigada, viu? Isso. Até semana que vem. Até semana que vem. Eu sou de Áries, amigo. Então, mas eu não sou tão estressada assim, não. Você é mais tranquila mesmo. Eu sou paz e amor. Eu já sou pisciana, mas eu sou estressado. Você vê que ela nem falou nada, mas eu fiquei bem quietinha aqui, né, gente? Só pra não chamar atenção. Só pra ficar, mas eu tenho estresse, sim. Bom, a gente vai conversar com vocês agora sobre nossos bichinhos de estimação. Eles vão envelhecendo e a gente precisa mudar alguns cuidados. Então a gente vai na Polipética do Dr. Marcos Massal para falar sobre a ração adequada para o seu bichinho conforme a idade dele. Vamos assistir? Olá, a dúvida de hoje é sobre ração. Se existe alguma ração específica para cada idade. Hoje em dia, a gente tem uma variedade de ração muito grande, né? A qualidade das rações melhoraram bastante, né? E existe uma segmentação muito grande, né? Existe ração para filhote, para cachorro de meia idade, cachorro idoso, e existe também aquelas rações que são chamadas terapêuticas, né? Rações para determinados problemas de saúde. Existe, por exemplo, ração para
cachorro que tem problema cardíaco, problemas de obesidade, problemas de pele, problemas renais. Então, hoje em dia tem uma variedade e um tipo específico para cada tipo de cachorro, não só com relação à idade, mas também com relação a problemas que ele pode apresentar. Existe também uma ração específica para cada tipo de raça. Então, hoje em dia está bem fácil a gente alimentar o cachorro com uma ração de boa qualidade específica para o seu pet. Essa foi a dúvida de hoje. Até a próxima. É isso, Marcos Massal sempre com dicas preciosas pra gente. Obrigada, viu, querido? A gente vai agora voltar para o nosso assunto do dia, inclusive, Tatiane, com uma pergunta, um comentário, né, de um telespectador. Ele fez no bloco anterior e a gente vai responder agora essa pergunta. Vamos colocar de novo na tela? Ó, meu estresse é tão extremo que às vezes não consigo me controlar, fico sem falar com ninguém da família. Isso é preocupante? Lucas até chamou a atenção com relação ao isolamento da pessoa. É preocupante? Chega a esse nível, né? Sim, chega a ser preocupante, porque quando a pessoa... Então, a gente passa por algumas fases do estresse, né? Então, a primeira fase do estresse é essa onde você usa ele para se adaptar a alguma situação, algum evento que seja estressante, e então você vai lá e você finaliza a situação. Então, preciso organizar alguma coisa, preciso bater uma meta, você vai ficar hipervigilante, aí você vai lá e resolve o que precisa resolver. Só que depois a gente precisa voltar no que a gente chama da nossa condição basal, de base, né? De organização ali das nossas emoções. Mas fato é que, quando eu acabo não voltando e eu acabo ficando ali naquele nível de estresse, o meu corpo vai sofrer uma adaptação. Nessa adaptação, eu começo então a ter sintomas fisiológicos, né? E um deles também, fisiológicos e comportamentais. Que são aqueles sintomas que nós mostramos também, Isso, né? aqueles do começo da reportagem, né, da matéria, e também os fisiológicos que são, os comportamentais, perdão, que são isolamento social, eu não tenho mais vontade de fazer as coisas, queria comer aquela comida, não tenho mais, aquela viagem. Então, tudo isso vai acontecendo nessa segunda fase, quando eu estou adaptada. Depois disso, se eu não trato, né, eu vou para a fase de pré-exaustão e exaustão. Né? A exaustão, por exemplo, no trabalho a gente chama de burnout, que é quando a pessoa já né, perdeu todo o controle mesmo por conta dos níveis de estresse. Então, é sim comum você se isolar socialmente, é uma outra forma disfuncional de você fazer a regulação dessa emoção. É que às vezes a pessoa também não quer ficar dando patada nos outros, ela assim, vou ficar quietinha aqui no meu canto para respeitar, mas fica ligadinho se não vai aumentando esse isolamento. Eu vou ler um comentário aqui, que eu adorei essa pergunta sobre relacionamento entre marido e mulher, como lidar com pessoas que se comportam de maneiras diferentes com estresse. Aí ela comenta, eu sou de falar de tudo, o que me incomoda, ela até coloca barra estressa, já meu marido fica na dele para não descontar em mim. E isso acaba nos afastando. E é verdade mesmo, né? Percebo que quando eu tento esconder meu estresse, acaba virando gatilho para minha ansiedade também. Então, isso, na verdade, até é coisa de casal, né? Um fala mais que o outro, um é mais expressivo que o outro. Sempre isso acaba acontecendo, né? Como resolver essa situação? É importante você primeiro aprender a lidar com a emoção, né? Porque assim, o fato de você estar adrenalizado, você estar assim hipervigilante, não significa que num primeiro momento você precisa reagir a esse estresse, você precisa reagir a esse evento, né? Então você para, se acalma, respira, né? Vai distrair, né? A gente fala assim, distrai, como se fosse conselho de vó, mas na verdade a técnica de distração, ela ajuda o nosso cérebro a voltar para um equilíbrio e te ajuda a pensar. Por quê? Porque quando eu tô muito emocionada, digamos assim, é a minha amígdala que está produzindo ali, né, esse hormônio, liberando todo esse cortisol. Nessa hora, o meu córtex, que a gente chama que é o nosso cérebro, o nosso cérebro que realmente faz o que a gente pensa, né, executor. Então, nessa hora, eu não tô pensando direito, é como se ele ficasse hipoativada. Por exemplo, as pessoas falam assim, né? Puxa, na hora da raiva, eu acabei falando aquilo. Perdi a cabeça. Não exatamente. Perdi o controle, isso. Por quê? Porque você tá muito emocionado, né? É o límbico que tá funcionando e não o córtex. Então, se você distrai, espera, a emoção, ela gira em torno de 20 segundos circulando ali no nosso organismo. Se a gente conseguir controlar aquele primeiro momento, sair do ambiente e depois respira, aí sim vai resolver na conversa. É a maneira
maneira mais assertiva e mais madura que nós temos de resolver os problemas de relacionamento, quer seja conjugal, quer seja no trabalho, nos relacionamentos interpessoais, né? A conversa sempre vai ser a melhor saída. É aquela frase que até virou música também, tá nervoso? Vai pescar. Vai pescar. Sim, tem um fundo. Tem um fundo de verdade então, nisso. Estava pensando nisso agora. Ah lá, o Mariano faz isso. Pedro Mariano faz isso, ele vai pescar. Se você não tiver nada para pescar, fica quietinho no seu canto, já ajuda bastante também. Sim. Tatiane, tem mais perguntas chegando pra gente pelo WhatsApp, vamos dar uma olhada. Oi, meu nome é João Paulo e hoje eu gostaria de saber qual a fase mais perigosa do estresse. Bom. Olha lá. É a fase da exaustão. Da exaustão, Da que exaustão. pode virar, então, uma outra doença, como burnout ou outras. Sim, exatamente. Tantas. É quando Quais a pessoa, outras? ela já não tem mais vontade nem perspectiva, né, da vida mesmo. Um nível de estresse ficou tão alto, ela não tem mais vontade de sair de casa, ela não tem mais vontade de comer ou tá comendo em excesso, ela tá muito irritada, ela começa a ter uma visão distorcida da vida. Então, é mais ou menos aqueles memes, né? Nossa, eu gosto tanto de maçã, mas e de pera? Você não gosta de pera? As pessoas ficam muito reativas, né? E todo o comportamento vai ficando disfuncional. Essa é a fase mais crítica do estresse, é quando você perde o controle da sua vida. Em alguns casos é necessário unir a psicologia com a psiquiatria? Sim, em muitos casos sim, né? A pessoa, ela precisa, porque imagina, o cérebro, ele tá todo ali bagunçado nessa hora, quimicamente falando. Então, ela precisa sim fazer o uso da medicação. As pessoas esquecem que o cérebro é um órgão, sim, né? E ele precisa ser tratado também. A gente já volta então para falar sobre tratamento, que eu acho que é bacana a gente trazer uma solução para você em casa também. Cadê? Ele não é estressado, porque ele senta na minha frente, eu nunca vi ele xingar nada. Verdade, nada. ele chega com um sorriso no rosto, tá paz e tudo amor. tranquilo. E olha que lá é corrido para ele, na verdade, também, né? Douglas, boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde para vocês. Sexta-feira tranquila, sem estresse? Sem estresse. Sexta-feira já ajuda a ficar menos estressado, né, amigo? certeza. Fala um pouquinho dessa mudança de temperatura que tem deixado muita gente doente, principalmente com gripe, né, Douglas? Exatamente, Lucas. Isso está lotando os hospitais e acendendo um alerta na saúde. Segundo a infectologista Rosana Hitman, foram 2 anos sem contato com o vírus da influenza, a gripe. As pessoas deixaram de ter anticorpos, por isso os quadros gripais estão mais intensos. O aumento dos casos está acontecendo fora de época, que é mais comum acontecer no inverno, e agora no início da primavera, uma orientação importante é tomar a tal da vacina contra o vírus da influenza. Perfeito. Estamos falando de vacina, é importante. A gente usou muito tempo a máscara também por causa da Covid. Isso é verdade. E protegeu a gente da gripe também, né? Agora a gente está sem máscara, então acaba ficando mais vulnerável mesmo. É só tomar a vacina para tudo, gente. Poliomielite, para Covid, para gripe, influenza, né? O vírus da influenza. E não tem erro, viu, Douglas? Exatamente. Bom, daqui a pouquinho a gente volta e o Douglas vai comentar também. Olha só, para quem curte o TikTok e gosta daquelas dancinhas, cuidado, pode ser motivo de demissão no emprego. Daqui a pouco a gente vai explicar o porquê. A gente já volta, não sai daí não. Você viu o rapaz rebolando? Ai, meu Deus, sai daí não. Passando rápido, hein? A gente já tá no último bloco, mas lembrando que você também pode participar do Falando Nisso. Mande a sua pergunta pra gente pelo WhatsApp, que é o 99716-7989. A gente tá batendo um papo sobre estresse. Conta pra gente, você já passou por alguma situação, consegue descarregar as energias para diminuir esse estresse? É essa pergunta que eu vou fazer agora para a psicóloga, a Tatiane. Tatiane, vamos dar algumas dicas para as pessoas. É possível evitar o estresse? Sim, é perfeitamente possível evitar o estresse, né? E às vezes com soluções simples e práticas do dia a dia. Então vamos supor que o seu maior nível de estresse seja no trabalho e você nesse momento não possa mudar de trabalho, né? Não é uma condição para você. Então você precisa em algum momento se dar aí um descanso, né? Então, por exemplo, fazer uma pausa ali de 3, 4 minutos no cafezinho, mas ser intencional, né? Vou pegar aquele café, eu vou realmente meditar no sentido de eu vou
é entender que eu vou parar intencionalmente para descansar, para relaxar tomando esse café, né? Ao invés de tomar um café só para se alimentar. Né? Um banho também, ele pode ser só um banho, mas ele também pode ser um momento de você relaxar, de você realmente parar ali para pensar em nada, para pensar no banho, para pensar em coisas agradáveis, ouvir uma música. Né? A vida social, ela é muito importante, né? Por mais que seja uma tendência de as pessoas, quando estarem com um nível de estresse alto, elas quererem se isolar, nós somos biopsicossocial. Cuidar dessa vida social é tão importante. O isolamento, ele só é maléfico. Boa parte das pessoas que chegam no consultório com um quadro depressivo estão em isolamento social. Só piora, então. Só piora. Exatamente. Ao passo que, conforme vão melhorando, a vida social vai aumentando e as coisas todas vão se organizando também. Então, quando você faz uma coisa de forma intencional para se acalmar, isso é uma forma de você ir conseguindo acalmar os seus níveis de estresse. Excelente. Viu? Eu vou só ler alguns comentários que a gente está recebendo aqui. A querida comentando que está fumando também por causa do estresse. A outra comentando que tem 45 anos. A Sônia, um beijo. Falando dor muscular, pescoço, ombro, cabeça. A Gilda disse que tem vontade muito de chupar bala. A nossa Cleonice, um beijo para você. Lamento muito, passou por várias situações. Diz que o cabelo caiu, emagreceu 10 quilos. A nossa querida aqui também comentando que o que estressa são as pessoas fazendo coisas erradas por perto, sabe? E a Ana Otero comentando também dessa irresponsabilidade das vacinas, estressa ela. Os pais que não vacinam as crianças, também com certeza. Me estressa, amiga. A querida comentando da depressão e a outra já comentando aqui sobre essa questão da medicação. Então a gente já volta só um pouquinho. Obrigado você que tá mandando mensagem pra gente. Que delícia a gente poder compartilhar com você e dividir experiência também, viu? Com certeza. Bom, vamos ver o tempo para hoje, esse final de semana com a Amanda? Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A imagem de satélite ainda mostra a variação de nebulosidade em áreas do estado de São Paulo. A sexta-feira amanheceu com tempo instável, ainda com chance de chuva em áreas do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte de São Paulo. Mas até o finalzinho do dia, o tempo firme estará de volta. Depois da passagem da frente fria, agora a atuação de uma massa de ar seco e de ar frio também. E a primavera começa com temperaturas amenas. Hoje a máxima já não passa dos 18 graus em Santa Branca, 24 graus em Guaratinguetá. Durante esta sexta-feira em São José dos Campos, máxima de apenas 21 graus. E o sábado amanhece gelado, mínima de 8 graus, máxima de 23 à tarde, um sábado ensolarado, mas volta a chover no domingo com máxima de 27 graus. Com relação ao litoral norte de São Paulo, marcar uma onda de 1 metro de altura e ventos que podem chegar a 39 quilômetros por hora. É isso. Bom, a gente vai chamar agora o Douglas Cruz novamente para falar, na verdade, sobre as dancinhas que fazem o maior sucesso mesmo nas redes sociais, a gente sabe, né, Douglas? O problema é o local onde essas dancinhas estão sendo gravadas. Fala aí. Exatamente. No trabalho, por exemplo, tem que ter cuidado, né? Olha só esses exemplos. Em Manaus, um porteiro de um supermercado foi demitido depois de publicar um vídeo no TikTok fazendo uma dancinha. Já no litoral paulista, técnicos de enfermagem fizeram um vídeo simulando aí atos sexuais durante o expediente em uma unidade de saúde. Todos acabaram demitidos. Em alguns casos, os funcionários aí que são demitidos estão recorrendo à Justiça do Trabalho para tentar receber as verbas rescisórias. Mas quando fica provado que o vídeo prejudicou a imagem da empresa, os juízes tendem a concordar com as demissões por justa causa. É complicado. Esse é o último caso, né, que a empresa acaba tomando a demissão. Mas em alguns casos realmente não tem o que fazer, né? É o bom senso, né, gente? Quem tem bom senso tem emprego. Empresa, é complicado. Quem não tem bom senso perde o emprego, viu? É isso aí. Douglas, obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, valeu, bom fim viu? de semana. Vamos encerrar, então, infelizmente, da nossa conversa, falando um pouquinho sobre o tratamento. Então, é possível, ele deve ser acompanhado, dura bastante, como que é? Olha, o tratamento, quando a pessoa já está num nível alto de estresse, o recomendado é a psiquiatria, né, juntamente com a psicoterapia, né? Então, a terapia mais a medicação é o que realmente vai ajudar a pessoa a sair de altos níveis de estresse. Né? Em alguns casos, não é necessário entrar com medicamento, somente a psicoterapia dá conta por conta de reorganizar ali os pensamentos e as perspectivas diante da vida. Mas quando o caso está muito grave ou crônico, a medicação é necessária. Tem que buscar ajuda, viu, gente? Muito obrigado, né, Tatiana? Eu que agradeço, Lucas e Águida, pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Vamos falar do assunto, então, de segunda-feira, que a gente está de volta, se Deus quiser. Olá, amigos. Vocês já pensaram na saúde dos seus pés e tornozelos?
Gostaria de convidá-los para que na próxima segunda-feira, dia 26, no programa Falando Nisso, na Band Vale, onde tentarei esclarecer algumas dúvidas a respeito da saúde dos pés, para que eles se tornem mais saudáveis e mais vivos. Fiquem bem. Olha, a gente agradece a sua companhia nessa sexta-feira. Voltamos na segunda, então. Um ótimo fim de semana para você. Tchau. Obrigado pela semana. Deus abençoe esse final de semana. Tchau, tchau. Até amanhã, Tchau, tchau. no Manhã na Band, em 10 horas da manhã. Tchau, tchau.